Essa parte está funcionando também. Caiu, mas deve funcionar. Ok. Bom dia. É muito bom olhar para esse auditório esta manhã. Desde pessoas mais experientes até pessoas adolescentes, e isto me anima muito, muito mesmo. Eu lembro alguns anos atrás que eu entrei numa livraria evangélica. Na realidade, eu estava buscando uma orientação da parte do Senhor para um futuro naquela época, de como abordar as Escrituras com as pessoas. E havia uma placa, um quadro na parede daquela livraria que estava escrito assim: é melhor é melhor ensinar o povo a pescar do que dar peixe. E durante muitos anos tenho dado peixe. Mas eu sinto a necessidade. Está ligado? Tá ligado? Tá. Ah, tá. Não estava. Quer que eu volte para trás? Não, isso não está gravando, não. Ok. Mas eu sempre queria, isso tem sido um sonho meu já de muito tempo, querendo ensinar o povo a pescar e buscar nas Sagradas Escrituras seus próprios pensamentos, seus próprios estudos, sua própria compreensão das Escrituras. E eu espero que isto seja o início de uma fase frutífera nas nossas vidas. Eu confesso que ao longo do tempo eu tenho aprendido muito, e o problema é que tudo que eu tenho aprendido eu quero passar para frente, mas obviamente não posso fazer isto, não. O tempo não permite isto. Poderia dar aula toda noite sem parar, mas o que eu quero passar para frente são coisas que me foram passadas, que mexeram profundamente com a minha vida. E a razão por que tem mexido profundamente com a minha Bíblia, com a minha vida, desculpe, é o fato que essas pessoas viviam naquilo que ensinavam. Isso foi muito importante para a minha vida, foi muito importante para meu casamento, foi muito importante para a família que Deus me deu, e era isto que eu queria passar para vocês. O alvo realmente abrangente disso tudo existia em desenvolver um grupo de pessoas que glorificou a Deus e que teve um impacto sobre a sua geração. Eu quero ter um impacto sobre a minha geração, e eu acho que como consequência vocês podem ter um impacto sobre a sua geração. Este é o alvo, cujas vidas são controladas e governadas pelas Escrituras. E quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós experimentamos a importância da Palavra de Deus em nossas vidas. Eu lembro do meu batismo com 14 anos de idade, e naquela época eu ganhei uma Bíblia dos meus pais, e a minha mãe sabiamente colocou uma coisa na primeira página deste livro que eu vou passar para vocês.
acho que está ali. Agora. Ok. Foi isto que ela colocou na minha Bíblia. Esse livro o afastará do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. E onde temos Bíblias que a gente vai usar, onde a gente precisa soprar o pó que se ajuntou ao longo do tempo, pela falta de uso dessas Bíblias, sempre resulta em vidas problemáticas, vidas sujas, vidas que trazem dificuldades. E eu queria que nós estivéssemos aprendendo a usar a nossa Bíblia para que ela nunca pegasse pó, mas que fosse algo muito importante nas nossas vidas, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Acho que a maior tragédia na igreja evangélica hoje em dia é que muitos crentes continuam sendo meros ouvintes da palavra. E por serem meros ouvintes, eles nunca passaram a praticar essa palavra. Muitos crentes não estão cavando as Escrituras por si mesmos. Eu lembro de uma certa ocasião, quando nessas conferências ou, vamos dizer, acampamentos, onde pessoas vieram de longe para estar presente e para estudar a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido é o seguinte: conversando com essas pessoas, eu falei, mas o que faz você sair de sua casa, viajar tantas horas na estrada para que pudesse estar aqui, nesse acampamento, nesse retiro espiritual, vamos dizer? E a resposta foi esta: eu quero estar debaixo do ensino da palavra de Deus. Agora, por um lado, isto me anima, esse esforço. Mas o que me preocupa é que muitas vezes essa mesma disposição em viajar quilômetros para estar numa situação onde a palavra de Deus está sendo ministrada, essas mesmas pessoas não têm a mesma disposição de atravessar a distância de sua sala, pegar uma Bíblia e estudar esta Bíblia por conta própria. Isto me frustra. E é isto que eu vejo muitas vezes. O meu desejo era não somente colocar vocês debaixo do ensino da palavra de Deus, mas que vocês estivessem envolvidos diretamente com as Escrituras e tendo essa experiência própria de aprender de Cristo mediante a sua palavra. Estando debaixo da palavra, sem dúvida, é um grande estímulo para as nossas vidas. Eu também passei por isso. Mas eu vou dizer o seguinte: isto não substitui um conhecimento pessoal das Escrituras. O que vai fazer você vibrar com a palavra de Deus é quando você tem as suas próprias descobertas nas Escrituras. E essas descobertas mexem com a sua vida. Ao ponto onde você vai querer transmitir isto aos outros
também. Eu queria ver com vocês, em primeiro lugar, esta manhã, deixa eu ver se estou... Eu não sei se estou apertando as coisas certas aqui. Tá desse. Então, por causa disso. Aqui pra frente, aqui. Ok. Eu queria que a gente estivesse refletindo, em primeiro lugar, sobre duas perguntas básicas. E a primeira pergunta, eu quero envolver vocês, porque eu quero ouvir de vocês. E o que eu estou querendo ver... Como posso ajudar? Você pode ajudar por não falar mais nada. Ai. Eu não perguntei. Ok, a primeira pergunta, vocês conseguem ler? Sim. Por qual motivo pessoas não estudam a Bíblia? Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Atividades do dia a dia que elas julgam mais urgentes. Ok? Em outras palavras, não é uma prioridade. Né? Você tem um to-do list, Ana? Coisas que você quer fazer durante o dia. Talvez seja em torno de uns 25 coisas. E o estudo próprio da Bíblia, você está em 20º lugar, não? E você só cumpriu os primeiros 5 pontos durante aquele dia, o resto fica para o dia que vem. Não é verdade? Esse é um problema muito sério, muito sério. Outra coisa. O que vocês acham? O que vocês podem me dar como um feedback? Às vezes achar que isso é papel de outra pessoa. Ok. Outra pessoa vai estudar e vai me passar. Ok. Então, por que não cabe a você? Eu não estou dizendo você, mas por que cabe a pessoa dizer isto? Porque talvez ela ache que outra pessoa seja mais qualificada. Ok. Que outra pessoa vai entender melhor e vai passar melhor para ela. Ok. Já vai vir mastigada a informação. O quê? A informação já vai vir mastigada, já vai vir diluída. Ok. Falando nisto, eu lembro de uma situação na África onde muitos missionários queriam visitar uma certa aldeia, não? Por causa da qualidade de carne que tinha lá. E um homem que foi lá muitos anos depois, ele foi lá por causa da fama desta carne e ele não achou a carne tão gostosa assim, não. E foi falar com várias pessoas da aldeia. O que aconteceu que a carne perdeu a sua capacidade de agradar ao público, não? E eles disseram, olha, tem mudado um pouco a situação aqui. Naquela época, ninguém tinha dentes na aldeia. Só tinha uma pessoa que tinha dentes. E ele mastigava a carne primeiro para dar para os outros, já mastigada. Agora eu
Se você quer continuar com essa situação, a decisão é sua. Né? Eu achei muito engraçada essa situação, viu? Mais algumas razões porque as pessoas não estudam a Bíblia por conta própria. O relacionamento com Deus. Ok? Baixo relacionamento com Deus. Ok? Não tem apetite. Não tem apetite. Ok? A gente vai acabar falando sobre isso esta manhã. As pessoas acham que a Bíblia tem uma linguagem difícil de entender. Ok? Por quê? Por que é difícil de entender? As pessoas acham, né? É uma boa colocação, viu? Eu já ouvi pessoas dizer a Bíblia é tão antiga, eu queria uma coisa mais atualizada, mais relevante para a nossa época. O que você acha? Já ouviu isso? Eu fico triste com isto porque não há como eu atualizar as Escrituras. As Escrituras em si, elas já são relevantes. Elas eram relevantes no passado e continuam sendo relevantes hoje em dia. E o problema é que nós temos que nos atualizar com aquilo que já é relevante. Então tem muito a ver com a nossa atitude para com as Escrituras. Mais alguém? Quer ouvir isso? Eduardo, você ia dizer? É que a Bíblia é um livro preto e a gente, às vezes, olhando assim, dá a impressão que vai ser uma coisa pesada. E a pessoa desconhece os efeitos positivos, até de alegria e realização pessoal, que o estudo da Bíblia proporciona a pessoa que se dedica a ela. Uma das frases nas Escrituras de Davi que muito me impressiona, ele diz assim: eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. E a pergunta é se nós amamos a palavra da mesma forma, porque isto vai fazer com que ou negligenciemos ou nos aprofundemos nas Escrituras. Alguém pode dizer, bem, você foi para seminário? Eu não fui para seminário, eu fui para uma escola bíblica. Mas eu vou dizer isto, acho que até um certo ponto o estudo nessa escola me deu uma base, mas eu confesso que até que eu procurava as Escrituras por conta própria, eu nunca realmente apreciei o que eu tinha ouvido falar e o que eu ouvi naquelas aulas na escola bíblica. Ao longo dos anos tenho aprendido muito mais do que eu aprendi naquela escola, muito mais. Deixa eu colocar fazer um resumo aqui. A gente falou que não é uma prioridade, né? Agora a pergunta que eu lanço esta manhã, se é uma prioridade na sua vida. E como é que você pode mudar este quadro? Como é que a Bíblia, o estudo da Bíblia, possa ser uma prioridade na sua vida? A segunda coisa, as pessoas acham que a Bíblia é muito arcaica, não? Né? É velha. Imagina que poderia ter uma influência sobre a nossa época.
Mas este livro era relevante. Este livro é mais relevante do que o jornal que foi escrito para hoje. Muito mais relevante. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, essa questão de relevante muito depende de nós. Porque a palavra de Deus já é relevante. O problema é que esta Bíblia tem que ser relevante na minha vida. Esse é o problema. E eu diria que, em quarto lugar, há pessoas que dizem: eu não sei como estudar a Bíblia por conta própria. Bem, é esta colocação que me impressiona, que me preocupa esta manhã. E uma das razões porque a gente queria ter esse tempo com vocês é que vocês pudessem ter um contato pessoal com as Escrituras e saber como essas Escrituras podem se tornar importantes na sua vida. A segunda questão que eu queria abordar em tudo isto: por que deveríamos estudar a palavra de Deus por conta própria? O que vocês acham? A ênfase está na palavra de Deus por conta própria. O seu próprio contato com as Escrituras. Não o que você aprendeu do outro. Não o que você aprendeu na escola dominical domingo, mas o que você tem aprendido diretamente das Escrituras, no seu próprio contato com a palavra de Deus. Acho que uma questão é que você pode fazer isso 7 dias por semana. Sim. Então é muito mais intenso do que aguardar o momento de uma preleção na igreja. Ótimo, ótimo. O que eu quero fazer com vocês nessa primeira aula esta manhã, eu quero levar você para 3 trechos da palavra de Deus. Eu espero que esses trechos marquem a sua vida esta manhã. Eu quero que vocês olhem comigo primeiramente em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 2. Eu quero usar os próprios argumentos das Escrituras esta manhã para incentivar vocês a se envolverem com a palavra de Deus. Ok, alguém pode ler este versículo? Opa! Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Ok. Nós vamos continuar nas trevas, viu? Eu espero, não espiritualmente, mas literalmente. Ok. A primeira coisa que eu vejo neste versículo é que nós precisamos desenvolver uma atitude para com as Escrituras. Esta atitude que vai mudar o nosso entendimento das Escrituras e a nossa busca pelas coisas que existem nas Escrituras. Qual é a atitude que está sendo apresentada neste versículo? Desejar ardentemente. O quê? Desejar ardentemente. É um pouco antes disto. Ele está usando alguém como ilustração. Como crianças. Como crianças. Algumas imagens correspondentes. Eu não pedi. Eu vou precisar desligar, viu?
Eu não sei se é a Alexa ou qualquer outra coisa que está fazendo isto, não? Ok. Como é que você entenderia isto como crianças recém-nascidas? O que você vê numa criança recém-nascida? Dependência. Dependência, ok? Dependência por o quê? Hã? Alimento, ok? Uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, ok? Como é que esta criança expressa isto? Hã? Chorando. E vai continuar chorando até que você tome uma medida, que você vai providenciar aquilo que ela quer. Né? Pode ser 2 horas da madrugada, pode ser 4, pode ser às 6. Quando você está querendo dormir, a criança está chorando. Né? E o choro torna cada vez mais agudo. Né? Quer nos contar sobre essa experiência? Você não vai ficar tranquilo na cama, você não vai continuar dormindo, você vai precisar levantar e tomar medidas em relação a esta pessoa, esta criança. Ok. Continuando, isso atrapalhando. Ok. Só vou abrir aqui para pelo menos ter um pouco mais de luz. Ok. Quem ensinou esta criança a fazer, a agir desta forma para satisfazer as suas exigências? Quem ensinou esta criança a fazer isso? É algo embutido na criança, não é? Faz parte da criança. E olha, ela não vai te dar sossego até que você faça isto. Levante da cama, prepare uma mamadeira e enfie na boca dela, não? É? Agora pense nisto. Esta criança está sendo usada como uma ilustração nesse trecho. E está dizendo que você precisa desenvolver a mesma atitude, onde você não fica tranquilo até que exista algo que você pode buscar que vai saciar a demanda de sua vida. Você está com fome de alguma coisa. Não é de comida, mas é da palavra de Deus. Que grande atitude. E até que esta atitude se torne a sua atitude, você nunca vai ver esta atitude em sua vida. A segunda coisa que eu queria ver nesse versículo tem a ver com o apetite. Ela tem apetite por quê? Por causa de quê? No versículo 2. O que ela quer? Leite. Quero leite. E não adianta trazer outra coisa, não adianta trazer um brinquedo para ela brincar. Não adianta trazer qualquer outra coisa, porque nada vai substituir, nada vai saciar o seu desejo, porque ela tem um desejo por qualquer motivo. Ela deseja o genuíno leite espiritual. Que
que genuíno leite espiritual é esse? O que você pode aprender disto? O que é que esse leite, esse genuíno leite representa para você? Bíblia, O quê? a palavra. A palavra, exatamente. A palavra. E oxalá se nós pudéssemos, como indivíduos, desenvolver esse tipo de atitude para com as Escrituras, para lidar com um apetite que nós estamos tendo pela palavra de Deus. Eu confesso que por muito tempo esse versículo não mexia comigo. Eu precisava adaptar esse versículo para a minha realidade. Eu coloquei: desejem o genuíno café espiritual. Eu não gosto de leite. Nunca gostei de leite. Mas que eu gosto de café, eu gosto de café. E ou você tem café da manhã para mim na mesa, ou eu vou chorar. Vou criar um espetáculo à mesa de vocês. Até que vocês tragam para mim aquilo que eu mais desejo. Um café. E não adianta trazer café com leite, viu? E não adianta trazer um café ralo. Eu quero café de verdade, viu? Esse café ralo me dava dor de estômago, viu? Eu quero café mesmo, genuíno, que vai saciar o meu desejo. Ok? Por que eu preciso disto? Por que esta criança precisa desse leite espiritual? Qual é o alvo? Crescimento. Crescimento. Que tipo de crescimento? Para a salvação. Para a salvação. Mas eu pensei que você já era salvo. O que você precisa fazer em relação a essa salvação? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o sino da palavra de Deus, não? Certo? Porque a salvação, quando você lê esse termo nas Escrituras, essa salvação vem em 3 etapas. Primeiramente, fomos salvos da penalidade do pecado. Nunca mais vou me preparar ou me preocupar com isto, porque Cristo resolveu esta questão para mim na cruz de Calvário. A minha salvação é garantida. Mas quando nós lemos em outros trechos, descobrimos que o termo salvação não está falando do passado, está falando do presente. E isto tem a ver com o que poderíamos chamar de santificação, onde as nossas vidas estão sendo mexidas pelas Escrituras. A semelhança de Cristo está sendo formada em mim por meio da palavra. Eu estou me tornando mais semelhante a Ele. Esse é o tipo de crescimento que eu preciso na minha vida. E às vezes a salvação é mencionada em termos do futuro. Porque no futuro não vamos ter mais preocupação a respeito da penalidade, não vamos ter mais preocupação com uma semelhança a Cristo, porque naquele dia nós vamos ser semelhantes a Ele. Porque nós vamos ter corpos glorificados. Nós vamos ver como Ele é e como isso faz uma diferença na nossa vida. Ok? Então nós temos, em primeiro lugar, nesse trecho,
nós temos uma atitude que precisa ser desenvolvida. Qual é a atitude? Esta criança vai continuar suplicando e não vai te dar tranquilidade até que você supra o que ela está querendo. Você tem que ter esse tipo de atitude para com a palavra. A segunda coisa, existe um apetite que precisa ser desenvolvido aqui, e este apetite visa o conhecimento pessoal das Escrituras. E a razão por que você quer desenvolver este apetite é que você quer desenvolver um certo alvo na sua vida, onde você está crescendo em termos de salvação, onde essa salvação está se tornando mais importante para você. Você está desenvolvendo isto na sua vida. Que isso seja, esta manhã, a verdade de vocês. Ok, vamos olhar para uma segunda... Pronta. Ela insiste, viu? Hã? Eu vou desligar, viu? Hã? Guilherme? Ok, vamos olhar em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, e nós vamos olhar do versículo 11. Alguém pode ler para nós versículos 11 a 14? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok. A que horas a gente começou, na realidade? 9:10. 9:10? Só para ter uma ideia. Ok. Olhando para o versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar. Por que são difíceis de explicar? Porque eles ficaram com preguiça de ouvir? Ok? Não é que a dificuldade existe na palavra. A dificuldade existe em nós, onde nós ficamos preguiçosos em realmente desenvolver esse apetite pela palavra de Deus. Isso é muito importante que a gente esteja vendo isso. Parece que existe uma dificuldade no entendimento do que ele está apresentando aqui. Porque se você olha no versículo 10, o que diz? Quem pode ler o versículo 10 para nós? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok. O que você entende de Melquisedeque? E talvez é isto que você entende do trecho. A dificuldade está nisto. Quem é este Melquisedeque? Mas na realidade, Melquisedeque vai continuar nas páginas das Escrituras. A dificuldade não existe em Melquisedeque, existe naquele que é preguiçoso.
querendo saber quem é esse Melquisedeque. Eu vou dizer por quê. Vamos para o capítulo 7, versículo 1. Quem pode ler capítulo 7, versículo 1? Esse Melquisedeque veio de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Ok. Ele vai continuar com o assunto de Melquisedeque. Porque a razão por que não podia dar continuidade não era por causa da dificuldade a respeito de Melquisedeque. A dificuldade existia em mim. A minha preguiça de querer me aprofundar nesta questão. Então, voltando para capítulo 5, versículo 11 de Hebreus, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ok, pois, quando já devíamos ser mestres, por que deveríamos ser mestres? Levando em conta o tempo decorrido, isto é, o tempo de sua conversão. Quantos anos de conversão vocês têm? Isso vai variar de uma pessoa para outra, não? Certo? Eu me converti com 8 anos de idade. Agora, se eu estou quase com 80 agora, que razão eu vou dar pelo fato que eu ainda não entendo as Escrituras? Sabe? Você está convertido há mais de 70 anos. Que isso? Pois quando já deviam ser mestres, já deveriam estar ensinando aos outros essas verdades. Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensina quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Você aprendeu na escola com aquele livro, O Caminho Suave? Quantos estudaram com aquele livro? O Caminho Suave. Você nem lembra mais, não? Mas era um livro básico naquela época, iniciando os seus contatos com a educação. Mas era um caminho suave. Mas o problema é que quando eu deveria estar estudando coisas mais profundas, eu preciso lançar mão outra vez do livrinho O Caminho Suave. Começar de novo. Começar com o ABC de novo das Escrituras. Ok, versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ok, através disso nós sabemos que existem duas fases, então. Existe uma fase de nossa vida quando a gente precisa de leite, de coisas em forma líquida. Facilmente a gente pode engolir essas coisas. Mas agora temos dentes, dá para mastigar coisas. E está na hora de usar alimento sólido em vez de leite. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, por que se alimenta de leite? Por que tem que voltar para o leite? Ok,
que este versículo diz? É inexperiente. É inexperiente. Em que sentido é inexperiente? Na palavra da justiça. Exatamente. Não sabe pegar a Bíblia por conta própria e tirar tesouros desse trecho, de qualquer trecho da palavra de Deus, porque envolva alimento sólido onde eu preciso mastigar coisas antes de engolir. Mas o alimento sólido é para os adultos. Vocês não são adultos ainda? Não, espiritualmente vocês são adultos. Não é? E você deveria estar mastigando a palavra de Deus por conta própria. Então ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática. Eu achei interessante, por muitos anos a gente dava o curso da capelania. E existia muita, como é que eu posso dizer, teoria nesse curso. E quando a gente estava chegando ao fim do curso, de 4 dias, de 8 horas de aula por dia, a gente perguntava, o que falta? E sempre a resposta foi esta, a prática. A prática. A gente não tem tido a prática em nossas vidas de pegar a palavra de Deus por conta própria e nos alimentar desta palavra. Falta a prática, falta a experiência. Ele usou em termos de leite, o leite é para o inexperiente, aquele que ainda não está em condições de praticar. Mas agora ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu acho este trecho formidável. Que isto venha despertar você esta manhã em relação ao ensino da palavra de Deus. Agora quero levar vocês para mais um versículo da palavra de Deus. E isto se encontra em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Acharam na sua Bíblia? Ok. Capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito ou amadurecido e perfeitamente habilitado. Isto quer dizer que ele tem a prática, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria voltar só um momentinho para versículos 14 e 15, porque isso está falando da vida de Timóteo agora. Quanto a você, diz Paulo, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ok?
Agora ele entra nessa fase, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu não vou tratar desta parte porque eu entendo que nós temos esta firmeza, esta convicção de que a palavra de Deus é inspirada por Ele. Quem é o verdadeiro autor das escrituras é Deus. É inspirado por Ele. Mas o que faltou muitas vezes é ver esta pequena palavra que segue. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Eu quero que vocês vejam esta manhã, nesse trecho, a utilidade das escrituras. Porque Deus nos deu a sua palavra. Ele não deu a sua palavra para que nós pudéssemos simplesmente ter um conhecimento daquilo que ele escreveu. Mas ele queria que o que ele escreveu tivesse um impacto e fizesse uma diferença em nossas vidas. É útil. E quando você está em qualquer situação em sua vida, você não sabe o que fazer. Qual é a fonte que você vai buscar esse tipo de sabedoria que é mencionada? É sábio para a salvação, para o desenvolvimento de sua salvação. Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Qual é a primeira coisa? O ensino. O ensino. Ok. Toda vez que você está diante das escrituras, seja na seu tempo pessoal com a palavra, ou se você está conversando com alguém e trocando ideias sobre as escrituras, ou quando você está aqui na casa de oração e você está ouvindo o ensino da palavra de Deus, eu quero que você sempre venha com esta atitude. Eu estou aqui para aprender. O que o Senhor vai me ensinar hoje? Porque a função das escrituras é esta. Deus vai usar esta palavra para ensinar você. Ensinar coisas que você não sabia. E que vão fazer uma diferença na sua vida. Qual é a segunda coisa que ele menciona? Em que sentido a palavra de Deus é útil? Repreensão. É para repreensão. Agora, você está ouvindo as escrituras sendo expostas, ou você está contemplando essas escrituras por conta própria, e de repente você chega diante de um pensamento nas escrituras e você diz assim, eu não sabia disso. Não é assim que eu tenho pensado, não é assim que eu tenho agido. E de repente, essa palavra que foi usada para me ensinar, agora me repreende. Gabi, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Você tem que mudar a sua maneira de agir. E eu me sinto repreendido pelas escrituras. E esta palavra que é usada aqui é que o verbo repreender quer dizer que você está no chão, com o nariz no chão. Porque de repente a palavra de Deus diz, Gabi, não é por aí. Eu estou aqui para ensinar você pelas escrituras. Mas eu estou vendo certas áreas de sua vida em que você não está agindo dessa forma e você precisa de uma repreensão. A palavra de Deus me deixa com o nariz no chão. Que nem eu fiquei naquele dia no tombo que eu levei, no meio da rua. Fiquei prostrado no meio da rua, não tinha nem condições de levantar, porque a perna estava mole e não me dava sustento.
Você já se sentiu repreendido diante das Escrituras? Agora, Deus não quer deixar você ali. O que Ele diz em terceiro lugar? O que Ele quer usar a palavra? Para fazer o quê? Para corrigir. Para corrigir. E esta palavra é a palavra de onde vem a nossa palavra em português, ortopedia. Para que serve ortopedia? Para consertar os ossos que foram quebrados ou deslocados e colocar de volta no seu devido lugar. Porque se você não colocar de volta no seu devido lugar, você perde a utilidade desse membro de sua vida, de seu corpo. Então há necessidade de repreender e corrigir, colocar o osso de volta no seu devido lugar. Se você fosse visitar a ortopedia do Hospital das Clínicas, a primeira coisa que você vê na parede é uma pintura na sala de recepção, em que você vê um galho que caiu por qualquer motivo, e este galho eles colocaram em pé e amarraram várias vezes numa estaca para que ela fosse restaurada à sua utilidade. E Deus quer fazer da palavra isto na sua vida. Ele não quer você deixado com o nariz no chão, repreendido. Ele quer corrigir você. Ele quer colocar a sua vida em ordem para que esta vida corrigida possa ter utilidade mais uma vez. Mas tem mais. Tem mais uma função da palavra. E o que é? Educação na justiça, exatamente. Educação na justiça. O que é que isto quer dizer? Bem, deixe-me levar vocês para um acampamento, não? Você ficou nesse acampamento uma semana, você volta para casa e você volta dizendo assim: daqui para frente a minha vida vai ser diferente. O que eu aprendi nessa semana de acampamento tem mexido comigo e a minha vida vai ser diferente daqui para frente. E segunda-feira é diferente. Terça-feira não tanto. Quarta-feira menos ainda. Quinta-feira você já voltou para um velho estilo de viver. Por quê? Pensei que você fosse corrigido. A sua vida foi colocado numa posição reta, mas agora você precisa ser educada na maneira de fazer as coisas. E isto leva tempo. Isto que leva tempo. A palavra educado que nós temos aqui é uma palavra que nós usamos no esporte, onde pessoas estão treinando para Olimpíadas. Eles gastam meses, anos preparando para isto. Eles gastam às vezes 8 horas por dia fazendo a mesma coisa, vez após vez, após vez, após vez. Por quê? Porque precisa ser educada na maneira certa de fazer as coisas. E você não pode ter apenas uma semana de contato com a palavra durante o acampamento que deixou marcas na sua vida, porque você não deu continuidade. Você vai precisar praticar esta palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, assim por diante. Bem, é isto que eu queria deixar para vocês na primeira aula. Em primeiro lugar,
aquele trecho em Pedro, eu espero que mexeu com vocês, porque você precisa crescer na salvação. Em segundo lugar, Hebreus, porque muitas vezes você, diante de trechos que você achou difícil, mas não era o trecho que era difícil. Deus nunca escreveu a palavra para que isso fosse difícil de entender. O que torna difícil é o fato que você não tem tido a prática de pegar esta Bíblia nas suas mãos e estudar por conta própria. Então você ainda precisa de leite em vez de alimento sólido. E em terceiro lugar, este trecho de 2 Timóteo, onde a palavra de Deus tem que ter utilidade na sua vida, para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar você na maneira certa de fazer as coisas. Tá bom? Então vamos terminar essa primeira aula e vamos ter um intervalo. Eu não sei de quanto tempo, irmão, você decide. Eu acho que dá para ter um intervalo de uns 15 minutos. Lá embaixo tem um lanche preparado, um café, um bolo para vocês tomarem. E só para esclarecer o problema elétrico aqui, a gente vai ficar no escurinho hoje de manhã. Eles vão chegar só na parte da tarde. Mas aí vamos ver com o Mongaven também como é que está a sua voz, né? Para mais um período, mas enfim, de qualquer forma, vamos descer lá e tem um lanche. Queria só orar com vocês para agradecer pelo que o Senhor tem preparado. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por esse tempo, Senhor, em torno da Tua Palavra. Pedimos sempre sabedoria, Senhor, para praticarmos aquilo que temos ouvido, Pai. Nos dê essa sensibilidade, Senhor, e essa bênção, Pai, de podemos olhar para a Tua Palavra como algo importante e que deve ter prioridade em nossa vida. Agradecemos também, Pai, pelo lanche que tem preparado ali embaixo. Agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem usado para fazer isso, Senhor. E pedimos Tua bênção ainda em tudo que faremos no dia de hoje, Pai. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Então, 10h30, acho que é um bom horário, 10h35. Banheiro lá em cima, lanche lá embaixo.